irmão Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, é isso, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o nome dele seja grandificado, seja glorificado sempre em nossas vidas, tá? Hoje trazendo mais uma mensagem de interpretação da Bíblia, para entendermos melhor o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos diz com cada mensagem que Ele nos traz, tá? A mensagem de hoje está interessantíssima. Vou me policiar aqui um tanto no tempo, para que a gente não extrapole muito além dos 15 minutos, mas se extrapolar tudo bem, tá? Meus amados, a palavra de hoje está em Isaías, capítulo 43, e leremos o versículo 1 apenas, tá? Onde está escrito: porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Meus amados, aqui há num versículo curto, tá? Há um mundo de informações. Considerando o tamanho dele, as informações que estão contidas são muito poderosas, valiosas, pois o Senhor nos considera assim, valiosos, não é isso? E por isso ele, em poucas palavras, ele consegue falar muitíssimas coisas. Mas observemos aqui o seguinte: aqui há dois nomes para uma só pessoa. Observaram isso? Aqui há Jacó e há Israel, que são quem? A mesma pessoa, que hoje dá o nome de uma nação. Há milênios, na verdade, já davam o nome de uma nação. A nação de Israel foi desfeita e refeita agora, há menos de 80 anos. Tá? E aí fala o seguinte, ó: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. E aí há duas informações interessantes. Criou, ó Jacó. Deus criou a Jacó. Quando ele fala de Jacó e de Israel, ele está falando de duas personalidades diferentes. Duas personalidades, mas a pessoa é a mesma. Entendem isso? Jacó significa literalmente aquele que segura o calcanhar, porque ele segurou no calcanhar do irmão dele enquanto nascia ele. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu por último segurando seu calcanhar, e aí recebeu esse nome. Com o tempo, o nome foi se transformando para trapaceiro, enganador. Por que isso, Evanilson? Porque de fato Jacó era trapaceiro, enganador. Lembram-se, se não se lembram, trago a informação de que ele deu trapaça em quem? No irmão gêmeo dele. Ele golpeou o irmão gêmeo dele, Esaú, né? O seu pai, golpeou também o seu pai, enganou o seu pai, Isaac, né? E roubou a primogenitura de Esaú, que seria a primogenitura, seria o direito de ser abençoado e de herdar liderança, de herdar muitas coisas. Jacó roubou as bênçãos de Isaac antes de Isaac morrer, né, com a ajuda da sua mãe. Tá? E isso, meus amados, fez com que ele fosse um trapaceiro. No entanto, Jacó era uma pessoa escolhida de Deus. Quando ele fugiu, teve que fugir para que o seu irmão não o matasse, né? Quando ele fugiu, não me recordo bem se foi nesse momento, mas em algum momento ele estava numa viagem sozinho, dormindo numa caverna, e aí se encontrou com Deus, com um anjo de Deus. Nesse encontro, ele lutou com Deus, literalmente ele lutou, não brigou. Não se trata de uma briga, se trata de uma luta, né? Nessa luta ele prevaleceu, não deixou que o anjo saísse. Quando falo que ele lutou com Deus e que lutou com o anjo, não significa que é uma contradição, de forma nenhuma. Se era Deus, era Deus.
Mas se era um anjo, era um representante legal de Deus. Então, ele ganhou o nome, ele prevaleceu nessa luta, e aí ele disse, só te libero se me abençoares antes. E aí ele abençoou, ele tinha ganhado a benção do pai, falsamente, né? E ganhou a benção do anjo também. O anjo disse, como é teu nome? Ele respondeu, Jacó. E aí ele disse, pois agora te chamas Israel, vai. E aí feriu a coxa de Israel, agora, né? Para que ele andasse manco, para que ele ficasse manco. Até aí tudo bem, a história de Jacó, bem resumida, né? Mas, meus amados, significa dizer o que nós podemos trazer para nós hoje. Jacó representa as nossas velhas atitudes, o nosso passado, o nosso eu antigo. Israel nos representa também de forma transformada, de como antes fazíamos as coisas erradas, pensando ser certas, mas que depois de um encontro com Deus, depois de um encontro com o Senhor, fomos transformados, feridos, entendemos do que todas as coisas erradas que fizemos e nos entregamos a Deus, pedindo uma vida nova e Ele nos dá. Então temos uma nova personalidade, então temos uma nova aceitação de Deus, e o Senhor diz, né, que criou a Jacó, não é isso? Aquele que criou Jacó, ele nos criou também. Ele nos criou numa vida antes do Evangelho, vamos dizer assim, mas ele formou. Depois de criado, ele diz, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Mas aí ele formou também Israel em nós. Entendem o que eu digo? Israel, Jacó, eles representam a gente, com a nossa vida que tivemos dupla, né? Que tivemos antes sendo enganadores e trapaceiros, agora sendo chamados de Israel, que significa príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus. Príncipe de Deus ou aquele que luta com Deus. Passamos a ter um outro nome, passamos a ter um outro significado, passamos a ter outra vida. Existe uma frase de Billy Graham que ele fala assim, ó, eu vou parafraseá-lo, na verdade. Se falar de mim antes de Jesus, não haverá nada de bom. Por isso falo dele, pois ele é tudo que há de bom em mim. Meus amados, assim foi com Esaú. Se Esaú falasse dele, como acontece na Bíblia, antes do encontro com Deus, não haveria nada de bom para falar sobre Esaú. Jacó. Não haveria nada de bom para falar sobre Jacó. Mas agora, depois do encontro com Deus, assim como nós, passamos a nos chamar Israel. Passamos a ter uma vida diferente. E assim, temos coisas boas a falar. Temos ao falar de Deus. Dar o nosso testemunho de vida. O Israel é aquela pessoa que nos tornamos, que dá um testemunho a todo mundo à nossa volta. Que as pessoas olham e veem e dizem, poxa, eu vi esse cara sendo um Jacó, sendo um enganador, um trapaceiro, uma pessoa ruim. Agora eu estou vendo ele ser um Israel, um filho de Deus, um príncipe de Deus. Não é isso? Uma pessoa abençoada, digna. Entendem isso, meus irmãos? Assim foi como o Billy Graham descreveu também. Não é isso? O cristão, nós cristãos, somos sinônimo de transformação. Nós podemos dizer isso, podemos afirmar isso. A literalidade da palavra não é essa, de fato não é, mas nós podemos ter esse entendimento sim, tá? E a outra palavra interessante aqui no texto que fala sobre redimir. Na continuação ele diz, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Palavras poderosas, entende? Não temas. Quando ele diz não temas, aí a gente vai olhar um pouquinho a vida de Jacó e Israel. A vida de Jacó / Israel, né? De novo, Jacó cometeu um grande engano contra o pai dele e contra o irmão dele, não é isso? Mas Evanilson, não significa que ele não pagou.
Ele pagou pelos erros dele. Ele pagou pelos enganos, pelas coisas que ele tinha cometido, com certeza. Ele foi enganado. Um dos exemplos, tem mais, mas um dos exemplos é de que ele trabalhava para um homem para se casar com a filha desse homem, que a filha que ele era apaixonado era Raquel, não é isso? E aí ele trabalhou para esse homem e o homem falou, o sogro dele falou, disse, olha, tu trabalha 7 anos comigo, dou a mão da minha filha em casamento a tu. Ele, tá bom, fechou o acordo. Quando terminou o período de 7 anos em que ele foi se casar, de fato ele se casou, mas não foi com Raquel. Foi com Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. E o pai, secretamente, não aceitava que a filha mais nova se casasse antes da mais velha. Então o que ele fez? Embebedou Jacó e deu Lia como esposa para ele. Entende? Ele foi trapaceado. Ele pagou pelas trapaças que ele tinha feito. E aí o que foi que ele fez? Ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder agora sim conseguir a paixão da vida dele, que era Raquel. Entendem isso? Quando então entendemos que ele pagou, nós entendemos que nós também pagaremos pelas nossas atitudes de antes, de fato, tá? Mas Deus diz aqui, ó, não tema, porque eu te redimi. A palavra redimir significa resgatar, libertar, pagar uma dívida ou compensar erro ou falha, tá? O Senhor disse a Jacó, eu te redimi, não temas. Você vai ter que pagar, mas não tenha medo, porque isso não vai ser para a sua morte. Isso vai ser por justiça. Isso vai ser por justiça, mas não para a sua morte, nem para a sua perdição. Então não tenha medo. Não tenha medo, pois eu estou contigo, eu paguei a tua dívida. Seria pior. Poderia ser pior. Poderia, Evanilson, passou 7 anos enganado, 14 anos para conseguir uma mulher que ele era apaixonado. Poderia ser pior. Se Esaú, o seu irmão, tivesse encontrado antes do tempo, teria matado ele. Teria matado Jacó, teria matado Israel. Poderia ter sido pior. Entendem isso? Eles se encontraram depois de muitos anos, né? Enfim, mas aí não cabe ainda na história. O que Deus nos diz então? Eu paguei a tua dívida com Esaú. Esaú não vai te matar, mas você vai pagar de alguma forma para que haja justiça. Então esperará 14 anos pela esposa que ama, tá? Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E aqui Deus faz uma declaração de propriedade, meus amados. O Senhor diz que nós somos dele, nós somos escolhidos dele. As coisas que fizemos no passado terão consequências e pagaremos por ela, certamente, tá? Certamente também serão muito mais leves do que merecíamos que fosse. Entendem isso? Porque Deus nos redimiu, Deus pagou a nossa dívida, tá, meus amados? Então, o que o Senhor nos diz hoje é que passando pelo qualquer situação que você esteja passando, né, ela poderia ser pior. E Deus está te livrando de coisas muito piores. Ainda que você ache que a situação é ruim, mas certamente dentro de você, da sua mente, do seu coração, você sabe que fez coisas que mereciam consequências muito piores do que as que você tem tido hoje. Tá? E o Senhor nos tem essa promessa, nos tem dito isso a você hoje, dizendo, não temas, eu estou contigo. Ainda que você esteja passando por alguma dificuldade, já houve situações em que você botou muita gente em dificuldade, fez muitas pessoas sofrerem. Então, a justiça vai haver, mas poderia ser muito pior. Então não tema, eu te chamei, eu te convoquei, eu tenho um propósito e um processo contigo. Assim como teve com Israel. Com Israel, Deus teve um propósito com ele, torná-lo a nação, o nome mais conhecido do mundo, acredito eu, dos nomes, né? A história, uma história famosíssima, muitíssimo conhecida no mundo, Deus tornou isso também com ele. Mas houve um processo, tá? Houve um processo de cura, de restauração, de reabilitação
de encontro com Deus, assim como há processos em nós também. Entendem isso, meus amados? Nós precisamos passar por muitas situações para que nos apeguemos a Deus de forma definitiva e correta, para que o Senhor possa fazer as suas promessas dentro de nós, tá? E Ele está nos dizendo isso hoje, tá certo, meus amados irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe grandiosamente, tá? Que Ele nos leve aos seus caminhos sempre, tá certo, meus amados? Um abraço e até o próximo vídeo.